fui para a República Checa, para a Universidade de Carolina de Praga, e o polo onde fiquei era numa cidade chamada Hradec Králové. Eu fui de Erasmus em 2017, que correspondeu ao meu primeiro ano de mestrado. Inicialmente a minha proposta era ter ficado só no primeiro semestre, mas acabei por prolongar, passadas 2-3 semanas, e acabei por ficar o ano letivo inteiro. Se não estou em erro, todos os papéis, ou melhor, a candidatura tinha que ser submetida até dezembro do ano anterior. Portanto, no meu último ano da licenciatura, comecei lá por outubro, novembro a pesquisar as coisas e a começar e fiz a candidatura. Depois de submetida a candidatura, tive que fazer o levantamento de uma série de papéis, tratar do protocolo entre as universidades, e essa parte é que foi um pouquinho mais chata. É muita papelada, mas valeu muito a pena. A escolha da universidade foi praticamente ver o ranking das melhores universidades, também universidades mais antigas, porque Coimbra é uma das mais antigas universidades europeias e queria manter assim esse estilo tradicional. E queria também uma universidade que, apesar de boa, não desse assim muito trabalho, que era para eu ter tempo de viajar e tudo mais. Por isso consultei a lista que foi fornecida, ver os protocolos que eram estabelecidos entre as universidades, e foi um bocadinho por aí. Foi tentar escolher a melhor universidade com um bom ranking e ao mesmo tempo pesquisar à volta disso o que é que poderia ser vantajoso, mas não muito trabalhoso. Desde sempre que quis fazer algum programa de mobilidade, e quando estava no meu último ano da licenciatura, comecei a planear o Erasmus e passei quase o ano inteiro a tratar dos papéis e a preparar tudo. Quanto ao meu percurso académico, não atrasou nada. Tive as equivalências quase todas. Havia uma situação em que eu fazia 2 disciplinas na República Checa que davam equivalência a uma disciplina cá. E eu só consegui fazer uma lá, portanto fiquei com metade dos créditos, mas tive na mesma que fazer a disciplina por inteiro aqui. Foi só por esse aspecto, mas consegui conciliar bem enquanto fazia a tese. Portanto, não atrasou, pelo contrário, só complementou. Acho que é extremamente importante termos acesso a outros métodos de ensino no estrangeiro e correu super bem. Quanto ao acolhimento, inicialmente eu era para ir com uma amiga minha, mas depois ela acabou por desistir do programa e eu fui sozinha. Custou-me um bocadinho, mas quando lá cheguei, percebi que estávamos todos na mesma situação, ali ninguém se conhecia. Portanto, no fundo, nós precisávamos de falar uns com os outros. E pronto, o facto de estarmos todos no mesmo barco fez com que me sentisse muito melhor. Não havia ali pares, não havia casais, ninguém se conhecia mesmo. E isso foi ótimo para interagirmos todos. E fui muito bem acolhida. Aliás, fomos todos acolhemos uns aos outros. Foi espetacular. Depois de estabelecidos os protocolos entre as universidades, eles forneceram-nos uma lista, se não me engano, uma lista com apartamentos individuais ou residências de estudantes. Eu acabei por ficar numa residência. Fiquei num quarto, num corredor que tinha 16 quartos, se não me engano, e cada quarto era para 2 pessoas. E eu acabei por ficar lá e tive sorte que no início nem sequer, no primeiro semestre, não tive colega de quarto. Mas no segundo semestre já tive e foi espetacular. É uma pessoa que ainda hoje, passados 3 anos, mantemos contacto, e não só com ela, também com outros, mas pronto, o facto de ser minha colega de quarto, tínhamos uma complicidade diferente. Quando lá cheguei, não sabia para onde me havia de virar, como é óbvio,
até porque não tive um buddy, mas não tive muita sorte com ela. Não me apoiou assim muito, não sabia quando cheguei ao país, não sabia para onde é que me havia de virar, não sabia que autocarros apanhar quando saísse do aeroporto. Foi tudo muito por GPS, mas entretanto lá cheguei. Depois de alojada foi quando conheci as pessoas que já estavam no corredor, ainda éramos poucos quando eu lá cheguei. No dia seguinte fui tratar dos papéis, das assinaturas ao gabinete na universidade e comecei as aulas praticamente por essa altura. Na residência correu tudo bem, fazíamos os pagamentos, só tinham regras muito rígidas para a noite, nós não podíamos fazer barulho a partir das 10 da noite, se não me engano. Festas no nosso corredor eram proibidas, como é óbvio, nós não cumprimos isso e fomos ameaçados várias vezes, mas como éramos um grupo ali de cerca de 20, 30 pessoas, cada um tinha os seus amigos fora da residência e acabámos por chamar pessoas que não era permitido, mas eles não se chateavam assim muito. Claro, vinham reclamar, ameaçavam, mas isso não nos impedia de repetir no dia a seguir. Em termos de diferenças que eu senti, vou começar entre os métodos de ensino. Quando eu fui para lá, não estava a contar de pegar num livro e ler e estudar imenso, não estava a contar com isso, porque toda a gente me dizia que quando vamos ter Erasmus é para ir viajar e não para estudar. Mas por acaso tive disciplinas em que era um bocadinho assim, bastava um trabalho ou um teste que era um bocadinho mais fácil. Mas posso dizer que a disciplina que mais me custou fazer, em que eu me dediquei mesmo muito, foi quando estive na República Checa. Por isso eu lá estudei imenso. Fui bastante enganada porque pensei que ia ser só brincadeira, só festa, mas não, estudei lá muito. Métodos de ensino. Enquanto que em Coimbra às vezes a turma unia-se e conversávamos com o professor, pedíamos ajuda mais neste tópico ou noutro. Por acaso, quando estive na República Checa, não senti muito isso. Os professores não eram propriamente acessíveis, não facilitavam, nem por sermos estudantes de mobilidade, não facilitavam nada. A diferença maior que eu senti talvez foi nas provas orais. Nós tínhamos exames orais, que em Coimbra nunca tive, e é um bocadinho, é motivo de mais nervos, mas nada de mais. Em termos de diferenças na cultura, não gosto propriamente da comida deles. Os checos não têm muita comida fresca. Nós estamos habituados a peixe e carne frescos, eles é tudo muito embalado. Também porque estão ali numa região em que não há propriamente, não são ricos em pesca ou caça. A comida custou-me muito, sem dúvida alguma. A sociedade era como eu estava à espera. Eles são um bocadinho difíceis. São pessoas um bocadinho mais carrancudas, talvez pelo perfil histórico que têm, não sei. Mas é muito difícil de entrar no coração dos checos. Mas tive mais em contacto com pessoas de outros países do que propriamente com checos. Conheci montes de gente de todos os países, de todos os continentes. Gostei imenso da cultura árabe. Não estava nada à espera que fossem como estamos habituados, aqueles mitos e certas coisas que nos contam que na verdade não são bem assim ou são completamente diferentes, e foi super interessante conhecer a cultura deles. Aprendi muita coisa em todos os aspectos e aprendi essencialmente que aqueles estereótipos que nós temos de certas culturas não são bem assim. Mais vale perdermos um bocadinho de tempo e ler ou estudar, falar com as pessoas,
do que acreditar nos estereótipos. Realmente notei muita diferença nisso. Acho que não é nada justo pedirem-me para deixar uma pequena mensagem pessoal, porque eu tive um ano tão cheio, uma experiência tão repleta de tudo, que não consigo deixar uma pequena mensagem. Vai claramente ficar alguma coisa de fora. Bem, eu incentivo toda a gente a fazer um programa de mobilidade. Eu tive uma experiência excelente, não tenho nada de mal a dizer. Tudo o que aconteceu devia ter acontecido, só tenho pena de não ter viajado tanto porque tive que estudar, ao contrário daquilo que pensava. É só disso que me arrependo. Eu gostei muito de ter ido sozinha, porque se tivesse uma colega ou qualquer pessoa comigo, se calhar ia-me distanciar um bocadinho mais das outras pessoas, e acho que assim foi uma experiência mesmo muito boa, muito completa. Experimentem, vão sempre no primeiro semestre, porque depois, se quiserem prolongar, ainda tem o segundo semestre, porque as pessoas que chegaram no segundo semestre arrependeram-se muito, porque gostavam de ter ficado mais tempo, naturalmente, e não puderam. Poderiam fazer num ano seguinte ou mais tarde, mas já não é com as mesmas pessoas e é completamente diferente. Portanto, sim, tenham muita atenção aos papéis, aos protocolos, tudo, leiam tudo direitinho, mais do que uma vez, e façam, experimentem. É espetacular.